Voltei. Tinha caído. João, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Bom dia, João. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Marco Antônio. Tudo ótimo, como vai? Doutor Marco Antônio, depois, Sim. por favor, na pauta do dia 18, tem um processo lá que o voto não foi liberado ainda. Ele está com a lupa amarela para a gente. Certo, vou olhar isso agora, então. Tá na minha pauta. É do dia 18, é. Tá, vou verificar isso aqui agora. É o número 30 da pauta? Exatamente. Espera aí, só um minutinho, deixa eu confirmar aqui, só um minuto. Acho que é ele mesmo. Eu tô vendo a lupinha amarela aqui. É ele mesmo, é o Número 30 da pauta, Henderson. Isso, é isso mesmo. 11.327.61. Isso, é só liberar o voto para a gente, por favor. Perfeitamente. Aproveitando o ensejo, né, doutor Marco Antônio? Ótimo, ótimo. Vejamos aqui, deixa eu já... Doutor Antônio Fernando. Doutor João. É o João que está falando, tudo bem? Tudo bom, tá sumido. Quanto tempo, hein? Muito tempo nisso. Pois é, tudo em ordem, né, doutor? Tô tranquilo, graças a Deus. Ótimo. Doutor Sérgio, tudo bem? Bom dia, doutor Ricardo, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marco Antônio. Doutor Trindade aí, bom dia também. Doutor Ricardo, Marcelo, bom dia. Raul Batista, João. João, tá liberado, viu? Tá, obrigado, doutor Marco. Passou um carro aí com escapamento meio bravo. Enfim.
Bom dia, Vitor, bom dia a todos. Bom dia, doutor Denis. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, doutor. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, Silêncio. Bom dia. Doutor Marco Antônio. Como vai? Bom dia. Joia. Bom dia, doutor Rodrigo. Doutor Ricardo, tudo bem? Vitor, já estamos na hora? Sim, doutor. Ok? Então, vamos começar? Doutor Ricardo, doutor Marco Antônio, não é isso? Hoje a composição é essa. Sim. Podemos? Vamos. Então, cumprimento os colegas, doutor Ricardo Marcelo, doutor Marco Antônio Muniz, também os presentes, doutor Denis Borges Santana, Vitor, os advogados também, o doutor João Batista, os advogados também que nos acompanham nessa sessão presencial, que eu declaro aberta. Se não houver nenhum registro, os colegas, vamos ao pregão dos processos. Então, não havendo registros, vamos ao pregão dos processos, observando a preferência regulamentar, Vitor. Sim. Doutor Rodrigo, em relação aos processos da sala do doutor Ricardo Moalen, em razão da licença médica, os advogados inscritos foram comunicados via e-mail que seriam retirados de pauta.
E em Sim. relação aos demais, a Secretaria também lançará a retirada de pauta de todos os processos? Sim. Ok. Temos que retirar de pauta, que eu não sei o tempo da licença, né, do doutor Ricardo Morrale. Então, é melhor retirar de pauta, depois Sua Excelência depois pede pauta novamente, né? Pede reinclusão em pauta. Né? Sim, eles ficaram em secretaria melhor. aguardando E fica a aguardando, reinclusão. né? Fica até. Né, a gente não sabe o período de licença. Então, vamos à primeira sala de sessão. Sim, inicialmente, eu gostaria de lembrar aos advogados que o prazo para sustentação oral nos processos submetidos ao rito sumaríssimo e nos agravos em geral é de 5 minutos, conforme o regimento interno do tribunal. E pedir também a gentileza de, enquanto o seu respectivo processo não for apregoado, que mantenha os microfones dos seus aparelhos desabilitados. Isso facilita muito a comunicação. Inicia-se, então, pela sala de 8 horas e 40 minutos de relatoria do Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno. O primeiro processo é o 21 da pauta, é o RO número 11.263.25/2019. Recorrente é Laura Stefânia Oliveira Vaz e recorridas Blue Digi Marketing Limitada e outras. Está inscrito para sustentação oral o Dr. Fernando Souza Lely Júnior, pela recorrente Luara Stefânia, 21. Muito bem. Eu sou o relator desse processo e, indo diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela autora, no mérito. Estou dando-lhe provimento parcial para determinar a aplicação da TR e apuração da correção monetária, devendo a diferença entre a TR e o IPCAE, que é essa parcela controvertida, aguardar o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal quando o julgamento do mérito da ADC número 58, Distrito Federal, sujeitando-se o exercício das pretensões a eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas, a sistemática trazida pelo CPC, artigo 525, parágrafos 12, 14 e 15. Essa é a minha proposta de voto. Sustentação oral, doutor Fernando Súzia, pela recorrente. Com a palavra. Bom dia, excelências. Primeiramente, quero cumprimentar a todos na pessoa do ilustre presidente. Excelências, vou sustentar aqui, sobretudo, em 2 pontos, pelos quais entendo, data máxima vênia, que merecem reforma a decisão de primeira instância, a sentença de primeira instância. O primeiro ponto se diz quanto à data da admissão da autora. O excelentíssimo juiz de primeira instância entendeu que as provas corroboradas nos autos, sobretudo a testemunha ouvida a rogo pela reclamante, não comprovaram que a anotação em sua carteira de trabalho tenha ocorrido em data posterior à realidade do início do pacto laboral. Existem no processo, além do depoimento testemunhal, que comprova os direitos da reclamante quanto a essa retificação e aos consectários dessa retificação, uma diversidade de provas. A questão, ela cinge, excelências, no fato de a obreira alegar que foi admitida em 15/10/2018 e sua carteira de trabalho estar assinada a partir de 1/11/2018, ou seja, em torno de 15 dias depois da real contratação. Nos autos, excelências, e a gente junto indicando os IDs e também faz print aí no recurso ordinário, existe um recibo de entrega da carteira de trabalho e previdência social, onde a obreira entregou esse documento à empresa para anotação, e a data de entrega desse documento ocorreu em 13/10/2000 ocorreu no mês 10 de 2018. Ou seja, excelências, um pouco antes do dia efetivo da contratação. O exame admissional, excelências, foi feito em 15/10/2018. É outro documento que a gente junta no exato dia de início do pacto laboral. Então, faria muito sentido que a reclamante fizesse esse exame, e não é a praxe, é até uma questão de praxe mesmo, que a reclamante fizesse esse exame admissional tantos dias antes. Ela fez o exame quando foi iniciar o seu pacto laboral, foi o que aconteceu, excelências. Então, além do depoimento, existem outras provas nos autos que corroboram a tese inicial de que a reclamante
foi contratado em uma data e a carteira de trabalho foi anotada algum tempo depois, em torno de 15 dias depois. Fora isso, excelências, e nesse sentido eu peço provimento para que seja determinada essas retificações na carteira de trabalho. Fora isso, excelências, a reclamante alega o recebimento de salário por fora. E os depoimentos testemunhais dos autos, que corroboram a tese inicial, deixam isso em evidência, que esses pagamentos existiam. Uma prova primordial é a ausência, e a ausência também é prova, de juntada pelas reclamadas de todos os recibos. O recibo é prova de competência da empresa, é ele que atesta que a empresa fez o pagamento. E a reclamada fez questão de juntar recibo apenas de um ou alguns meses do contrato de trabalho, inviabilizando assim, inclusive, o direito ao contraditório da reclamante, porque a reclamante alega que recebeu X, que recebia em dinheiro por fora, isso foi demonstrado pelo depoimento testemunhal. No entanto, não há nos autos elemento de contraprova pela parte ré, porque ela não junta os recibos do período alegado. Excelências, isso deixa em evidência o direito da reclamante de perceber os consectários desse salário extra-folha, tal qual pedidos na exordial. Nesses termos, excelências, é que eu quero trazer a vossas excelências, com todo respeito à posição do eminente relator, mas peço que seja revisto e peço que seja dado provimento ao recurso ordinário da autora. É como sustento e agradeço, excelências. Obrigado, doutor Fernando. Eu sou o relator desse processo e peço vênia à sustentação oral, mas eu mantenho minha proposta de voto. Data vênia, questão da salário por fora e a questão do período trabalhado, segundo a reclamante, trabalhado sem anotação da carteira, são matérias eminentemente fáticas e eu entendo que as duas já foram razoavelmente interpretadas as provas produzidas nos autos pela primeira instância e eu estou mantendo a sentença nesses dois aspectos. É minha proposta de voto que eu mantenho. Com a palavra, doutor Marco Antônio, segundo votante. Neste caso, estou de acordo com o eminente relator. Terceiro votante, doutor Ricardo Marcelo. Senhor presidente, eu ouvi com a atenção costumeira a sustentação do doutor Fernando, mas eu acompanho o voto de Vossa Excelência muito bem lavrado e inclusive, trazendo uma reanálise da prova, tal como já o fizeram os de primeira instância. Eu acompanho o relator. Então, muito obrigado, doutor Fernando. Fica proclamado, então, o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Fernando, e um bom dia para o senhor. Próximo. Bom dia, excelência. É o processo número 9 da pauta, é o RO número 10.440.92/2019. Recorrente Belgo Becarte Arames Limitado, recorrido Cristiano Henrique de Carvalho. Está inscrita para a sustentação oral a doutora Flávia Maria Pimenta Barroto Chiari, pela recorrente Belgo Becarte. 9. Muito bem. Doutora Flávia está presente? Doutora Flávia Maria Pimenta Barroto Chiari. Não está presente? Então, o meu voto já foi lançado no sistema PJE, com a palavra, então, doutor Marco Antônio, segundo votante. Pois não. Neste caso, doutor Rodrigo, sendo o seu voto pela descaracterização da periculosidade, eu sustento a divergência. Entendo eu que não há, neste caso, que se afastar do laudo pericial e mantém a sentença. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo. Eu peço vênia a divergência, mas eu acompanho o relator. Então, fica proclamado. Resultado nos termos do voto do relator. Próximo. É o processo número 4 da pauta, é o RO número 10.216.36/2020. Os recorrentes são Milton Aparecido do Couto e MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Recorridos os mesmos. Está inscrito para a sustentação oral o doutor Placídio Ferreira da Silva, pelo recorrente Milton Aparecido. 4 da pauta. Tudo bem. Eu sou relator desse processo e, indo à conclusão, eu estou conhecendo os recursos
No mérito, estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para deferir-lhe, após setembro de 2019, até a data do ajuizamento da ação, o pagamento de natureza indenizatória dos minutos suprimidos do intervalo entre a jornada mínimo previsto em lei de 1 hora, com um acréscimo de 50%, nos termos do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, com a redação que foi dada pela Lei 13.467, 2017, conforme se apurar nos cartões de ponto, levando-se em conta a fruição de intervalo integral nos dias em que não há registro de horário de intervalo e a média dos minutos apurados para os períodos em que não foram juntados cartões de ponto nos autos. E ainda, dou provimento parcial ao recurso reclamado para reduzir o adicional por acúmulo de função ou plus salarial deferido na origem para 6% do salário base. Estou mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto e, para a sustentação oral, doutor Placídio Ferreira da Silva, pelo recorrente Milton. Com a palavra, doutor. Bom dia, excelências. Primeiramente, quero parabenizar o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, né, por ter adotado essa nova técnica em plena pandemia, o que possibilita que a justiça se estenda aos mais diversos rincões aqui do nosso país, né. É muito louvável essa prática, né, o TRT é sempre pioneiro, né, nas suas boas práticas. Excelências, eu ouso, né, discordar, com todo respeito, doutor Rodrigo, né, do seu entendimento, e eu peço muita atenção no recurso, que é o seguinte: o contrato de trabalho do recorrente Milton ainda está em vigor. O recorrente Milton, ele trabalha num hospital, na portaria de um hospital. E, em razão disso, foi solicitado também, na primeira instância, foi pedido o adicional de insalubridade. Porque tem até uma súmula do Egrégio TRT da Terceira Região, a súmula 69, que dispõe que o recepcionista tem direito ao adicional de insalubridade, o recepcionista de um hospital. E ele trabalha como porteiro vigia dentro de um hospital. Inclusive juntamos nos autos até a recomendação da reclamada que, quando pacientes com coriza, febre, tosse, tiverem algum problema, devem procurar o porteiro vigia, que é o cargo dele, né? E o que acontece? Tem um laudo que foi juntado após a perícia realizada nesses autos, no mesmo local, de uma outra reclamatória, de um outro reclamante com idêntica função, que concluiu pelo adicional de insalubridade, em favor de outro porteiro vigia. E, curiosamente, nesse outro laudo, o que acontece? O outro perito, que concluiu que a atividade é insalubre, ele tirou fotos até mesmo do local de trabalho desse recorrente. Então, assim, a gente fica com uma situação difícil, trabalhadores com adicional, trabalhadores sem adicional, isso tem prova nos autos desse outro laudo, né, e com base na súmula do Egrégio TRT da Terceira Região, e com base nesse outro laudo, pede que isso seja levado em consideração para deferir o pedido adicional de insalubridade. Quanto ao intervalo entre a jornada, o reclamante faz apenas uma pontuação, que é o seguinte, né, no que pese o provimento que Vossa Excelência dá ao recurso parcial, que, na ausência dos cartões de ponto, que seja deferido uma hora integral, porque a prova é da recorrida, de juntar cartões de ponto, de provar que o trabalhador gozou ou não do seu intervalo. Outro ponto também importante do recurso, excelências, é a questão da limitação. A respeitável sentença, ela limitou as verbas a serem deferidas ao empregado até o julgamento da reclamatória. Só que o contrato está em vigor. Então, o trabalhador ele vai ter que sempre estar renovando o seu pedido, né? Para que sempre o seu pedido seja concedido somente até o julgamento da reclamatória, né? Outro ponto importante é quanto aos honorários sucumbenciais. Tem uma discussão que ainda não foi definida, já está sendo discutido até mesmo no Supremo Tribunal Federal, se os honorários são devidos ou não, se são constitucionais ou não. Né? Tem uma que é defendida pelo ministro Edson Fachin, que eles são inconstitucionais, e uma mais liberal, que é do ministro Barroso. Mas até mesmo do ministro Barroso, ainda é mais vantajosa para os empregados, porque ele diz que os honorários só são devidos, segundo a tese dele, ainda não tem uma definição nesse ponto, do que superar o teto do RGPS. E mesmo assim, sempre 30%. Superou o teto do RGPS,
se cobraria sobre 30% daquilo que supera, calcularia então de 5 a 15 aquilo. E me desculpem assim, a desordem de ideias, mas com relação ainda ao adicional de acúmulo de função, a questão é interessante porque o recorrente, ele fazia, às vezes, de uma telefonista que foi demitida. Foi demitida uma telefonista, isso tem prova nos autos. Então, tinha um telefonista até meio-dia, depois do meio-dia não tinha mais. Então, não é justo ele ganhar somente 6%, por isso pede-se para manter os 15%. Excelência, bom dia. Muito obrigado, doutor Placídio. Eu sou o relator desse processo, não obstante a brilhante sustentação oral, peço vênia para manter minha proposta de voto. Quanto às questões que foram trazidas da tribuna, o adicional de salubridade peço vênia, o reclamante não era recepcionista, o reclamante era só um porteiro. Data vênia. Intervalo intra-jornada, também estou dando aqui um provimento parcial. Nos dias que não tem ponto, data vênia, o intervalo intra-jornada, não houve prova oral do reclamante, nesse sentido. Então, eu estou aplicando aqui a regra de que o intervalo intra-jornada é ônus de prova do empregado. Nos dias que não tem o ponto, data máxima vênia, não é o caso de se entender que houve gozo de intervalo, inclusive que o horário de intervalo nem precisa ser anotado no ponto, basta a pré-assinalação do intervalo no ponto. É o que diz a lei, artigo 74, parágrafo 2º, explico tudo aqui no meu voto. Honorários sucumbenciais, data vênia, eu aplico a lei. Não aplico ainda teses que nem foram objeto ainda de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Limite da condenação, ora, intervalo intra-jornada é questão absolutamente de salário e condição. Como é que eu vou deferir o intervalo intra-jornada se amanhã a jornada do reclamante pode ser variada, ele pode passar a fazer os intervalos intra-jornada? É uma questão fática, eminentemente fática, ele não comporta parcelas vincendas que o reclamante pleiteia nesses autos. Acúmulo de função. A questão também aqui é matéria de direito, eu só estou fazendo uma adequação da sentença que deferiu o acúmulo de função, eu também entendo que houve o acúmulo de função, mas eu estou aplicando a norma coletiva, que prevê que esse intervalo, que esse adicional tem que ser proporcional ao tempo da jornada que o empregado fica naquela função acumulada. Então, por falta de um parâmetro aqui fático nos autos, eu estou atribuindo que metade da jornada ele ficava na função acumulada. Em razão disso, como o adicional de acúmulo de função é de 12%, e na metade do tempo ele ficava em função acumulada, por isso eu fiz uma questão matemática e uma proporcionalidade e reduzi o adicional ou plus salarial para 6%, matéria meramente aritmética que eu explico aqui no meu voto. E nesses termos, então, eu mantenho minha proposta de voto. Com a palavra, doutor Marco Antônio. Muito bem, me ouvem? Pois não? Okay. Bom, a despeito da sustentação oral, eu tenho que o doutor Rodrigo avaliou a prova da maneira como faria. Né? Também entendo que o acúmulo de função, neste caso, está numa proporção mais que adequada até. Penso eu que talvez 50% fosse até além da conta o período de acumulação. E vejo mesmo que o adicional de insalubridade, aliás, como outras parcelas, a pretensão é condenatória. Eu não posso condenar para o futuro. É como aquele sujeito que diz, se espirrar, saúde. Não, eu tenho que ver as condições de trabalho que vigoravam para trás. Eu não posso dispor, até porque dispor a respeito do adicional de insalubridade é desnecessário, a lei já dispõe. Se mantida a condição, e aí, infelizmente, doutor Plácido, é assim mesmo que se faz, que se postule novamente pelo período que falta. É o que falo, pois não? Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo, então. Malgrado a contundência da sustentação, eu acompanho o relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Placídio, e um bom dia para o senhor. Próximo. Bom dia, excelência. É o processo número 2 da pauta, é o RO número 10.075.43/2020. Os recorrentes são a Fundação Getúlio Vargas e Carla Viviane da Silva Ângelo, recorridos os mesmos, e também IBS Business de Minas Gerais Limitada. Estão inscritos para a sustentação oral os doutores Marcelo Baltar Bastos, pela recorrente Carla Viviane, e doutora Fernanda Rocha Souza, pela também recorrente Fundação Getúlio Vargas. 2 da pauta.
Obrigado, Vitor. Eu sou o relator desse processo e estou conhecendo de ambos os recursos. No mérito, estou dando provimento parcial ao recurso da segunda reclamada, Fundação Getúlio Vargas, para absolvê-la da responsabilidade subsidiária que foi imposta na origem, ficando prejudicado o exame dos demais itens do seu recurso ordinário. Nego provimento a recurso reclamante. Em consequência, absolvo a segunda reclamada Fundação Getúlio Vargas da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que determina que os honorários advocatícios devidos pelo autor, fixados pela origem em 5%, sejam calculados sobre o valor atualizado dado na inicial aos pedidos julgados integralmente improcedentes em relação à primeira reclamada, e sobre o valor atualizado dado à causa na inicial, salvo sobre o valor dado na inicial ao pedido de honorário advocatício, que se trata de despesa processual, em relação à segunda REC, foi absolvido integralmente de responsabilidade nesses autos, em favor dos patronos das RES, rateado em partes iguais entre eles o percentual único arbitrado, conforme artigo 87 do CPC. Autoriza a segunda reclamada a pleitear, junto aos órgãos competentes, a devolução das custas pagas para recorrer, após o trânsito em julgado dessa decisão. É a minha proposta de voto. Tem recurso tanto do reclamante, recurso da reclamante, né, Carla, e da reclamada Fundação Getúlio Vargas. Então, com a palavra primeiro a reclamante, através do seu procurador, doutor Marcelo. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa egrégia turma, advogados, eventuais aqui presentes, bom dia. O recurso da reclamante, ao princípio, trata da questão das horas extras. As horas extras, a reclamante possuía 3 contratos de trabalho com a reclamada. A discussão, o que entendeu o juízo de primeiro grau foi que não havia que se falar em hora extra, porque cada contrato teria a sua jornada de trabalho. Contudo, restou demonstrado pelos documentos juntados pela reclamante que a própria reclamada reconhece uma jornada única, já que a reclamante batia o ponto ao entrar na empresa por volta de meio-dia e batia o ponto ao sair da empresa por volta das 10 horas. A reclamante permanecia todo o dia na empresa, prestando serviço para a mesma reclamada. Em um determinado momento, como atendente, como bibliotecária, e depois como professora da faculdade. Notem que a própria reclamada, volto a frisar, nos cartões de ponto, permite que a reclamante bata o ponto na entrada e na saída, não fazendo distinção, portanto, da jornada de trabalho dela. A questão das horas extras, as horas estão consignadas nos cartões de ponto. Não houve nem necessidade de fazer prova, porque o tempo de sobrelabor está consignado no cartão de ponto. Então, o que se verifica é que, na verdade, o entendimento do juízo, no sentido de que haviam 2 contratos e, portanto, jornadas diferentes, nós vamos criar uma situação muito interessante, que é o fato de eu poder contratar um empregado, coloca em 2 funções e ele passa 16 horas na empresa. Porque ele trabalha de 8 às 17, uma função, depois das 17 horas ele entra para outra função e fica até meia-noite, 1h da manhã. Né? Obviamente que essa situação nós poderíamos transportar para dentro de casa. Né? Contratar uma doméstica de 8 às 17 como cozinheira, passadeira e tal, e de 17 até tantas horas como babá, por exemplo. Não há o menor sentido, são 2 contratos, mas para o mesmo empregador, né? Onde há continuidade da relação de emprego, da relação de trabalho, e inclusive com a consignação em cartão de ponto somente da entrada da reclamante no local de trabalho e da saída. Portanto, peço vênia ao eminente relator para que seja revista a questão das horas extras, já que resta consignado nos cartões de ponto o sobrelabor nos cartões conjuntados pela reclamante, porque a reclamada, inclusive, se negou a juntar os cartões de ponto. Né? Então, que seja reconhecida a jornada declinada na inicial, pela ausência dos cartões de ponto, e que seja reconhecida horas extras. Senão, nós vamos estar diante da possibilidade de um empregado trabalhar com 3 contratos com uma empresa, de 7 da manhã às 11 da noite, sem que isso gere nenhum tipo de pagamento de hora extra.
Com relação à responsabilidade subsidiária, eu chamo a atenção que, nesse caso, não se trata de situação análoga às outras decisões que já foram proferidas por essa turma. Nesse caso, nós estamos diante de uma professora da, fundação, da IBS que prestava serviço para a Fundação Getúlio Vargas. A estrutura de ambas as empresas não se está apenas na esfera de uma mera relação comercial. A participação direta da Fundação Getúlio Vargas na IBS, havia, né? Porque agora elas já romperam com o convênio. Inclusive, no próprio convênio, são declinadas várias obrigações da primeira reclamada em relação à segunda, né? A segunda reclamada indica professores, a segunda reclamada recebe 32% dos valores pagos pelos alunos. Portanto, havia uma comunhão de interesses e, claro, o trabalho executado pela reclamante era em favor da segunda reclamada e, mais ainda, por se tratar de uma professora. Os outros casos que tiveram nessa turma foram de uma faxineira que trabalhava na IBS e o caso de uma vendedora dos planos, né, que vendia os pacotes de pós-graduação e essas coisas. Agora nós estamos falando de uma professora que recebia determinações da Fundação Getúlio Vargas, que passava para ela cronograma de aula, as provas que ela ia aplicar. Portanto, a Fundação Getúlio Vargas não é uma mera certificadora, como ela pretende dizer. Não é ela não simplesmente dá o carimbo. Ela fornecia o curso, fornecia toda a estrutura do curso, indicava professores, recebia percentual dos alunos. Portanto, não se trata de uma situação em que ela vendeu para a IBS os cursos e tão somente ficou por isso. Ela participava efetivamente da construção desses cursos, ela indicava professores, ela fazia reuniões com coordenadores, por exemplo, na sua sede no Rio de Janeiro, e, claro, ela obtinha lucro. O fato dela ser uma fundação não retira dela a possibilidade de ter empregados e, óbvio, de ter lucro. Só que o lucro, obviamente, não é dividido com alguém que não é um detentor, não tem um dono, mas é um lucro que é revertido para a própria estrutura. E aí eu indago a questão de se dizer que não se trata de uma terceirização, se imaginarmos a própria estrutura. Por que a Fundação Getúlio Vargas não veio em Belo Horizonte, alugou um prédio, vendeu os seus planos e ministrou as aulas, como ela faz, por exemplo, no Rio de Janeiro, como ela faz em São Paulo, por exemplo? Aqui ela entregou para um terceiro fazer isso, esse terceiro vendia os planos, ela recebia os valores dos clientes, dos alunos, recebia percentuais sobre o pagamento de cada um, tinha uma conta conjunta com a primeira reclamada e simplesmente sai, rompe o contrato, os professores não recebem os valores, a primeira reclamada fecha as portas e hoje os professores e todos os empregados estão sem receber e ela se exime pela decisão de ter qualquer obrigação de pagar, já que ela supostamente tem somente um contrato comercial. Então eu peço ver no eminente relator para analisar, porque nós estamos tratando de um caso de um professor. Tem e-mails tratados direto da professora com a Fundação Getúlio Vargas, e-mails dela como bibliotecária, tratando diretamente com a Fundação Getúlio Vargas, que determinava a compra de livros, a compra a própria estrutura da primeira reclamada. Portanto, nós estamos diante de um caso diferente dos que já foram analisados por essa turma. Por isso eu peço ver no eminente relator para analisar detidamente a questão da própria estrutura de ambas. O fato de ser uma fundação não retira dela a possibilidade de ter empregados ou de responder pela prática dos empregados que, com o seu trabalho, a favoreceram. Porque o trabalho da reclamante repercutia diretamente para a segunda reclamada, já que ela recebia dos alunos participação em todos os alunos da faculdade. Portanto, essa situação que peço vênia para dizer que em todas as turmas há o entendimento no sentido da responsabilidade, inclusive alguns entendendo pela responsabilidade solidária, né? Nós estamos diante de uma situação que foge, né, está fugindo um pouco da realidade do que já foi trazido a essa turma.
Nós estamos trazendo, de fato, uma professora que prestava serviço diretamente para os alunos que são alunos da IBS e da Fundação Getúlio Vargas. Eles não eram alunos simplesmente da IBS. Tanto é que os boletos eram emitidos com o CNPJ da Fundação Getúlio Vargas. Os boletos para pagamento de mensalidade. Portanto, eu peço vênia, eminente relator, no tocante às horas extras, por entender que nós estaremos criando uma situação completamente distorcida ao garantir que o empregado trabalhe 10, 12, 13 horas para o mesmo empregador, mas com a ideia de contratos diferentes e, portanto, sem a unicidade desse tempo, né? E peço vênia com relação à responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Com a palavra, doutora Fernanda. Bom dia a todos, excelência, ilustre desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros. Excelências, a proposta do ilustre relator nos atende plenamente, então vou me resguardar aí do uso da palavra se houver algum voto divergente, excelências. Ok, doutora Fernanda. Eu sou o relator desse processo e peço vênia à brilhante sustentação oral do doutor Marcelo, mas data máxima vênia, o fato da reclamante ser professora não altera em nada a questão da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Data máxima vênia é uma questão comercial, é um convênio que havia entre essas duas empresas, todas elas, evidentemente, a Fundação Getúlio Vargas, pela sua notoriedade, ela fornecia o know-how desses cursos, ela fornecia a infraestrutura desses cursos, ela fornecia o nome, a qualidade, o seu selo de qualidade para esses cursos, mas data máxima vênia não faz dela ser empregadora e nem faz o caso aqui contrato de terceirização, ou seja, contrato de mera prestação de serviço, que é a situação prevista na súmula 331 para a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. A Fundação Getúlio Vargas não era mera tomador de serviço, então não se aplica aqui a súmula 331 do TST. Peço vênia e mantenho minha proposta de voto no aspecto. No segundo item, também levantado da tribuna, é a questão de horas extras, data máxima vênia, que é o seguinte: a reclamante era professora em um contrato, e no outro contrato ela era bibliotecária. Data máxima vênia, funções completamente diferentes. Professora, todos nós sabemos, é categoria profissional diferenciada. Existe toda uma normatização nesse aspecto, no sentido de que o professor, se ele tem uma outra função, desempenha outra tarefa, que é diferente daquelas de lecionar e de corrigir provas, nesses casos, o professor tem que ser duplamente contratado ou até triplamente contratado. Foi o que fez a primeira reclamada, a empregadora contratou a reclamante em dupla contratação. Então, nessa hipótese, as horas extras não são devidas, no caso, porque ela tinha 2 contratos. Então, somando-se o tempo dos 2 contratos, não há extrapolação da jornada legal para nenhum deles. Peço vênia e mantenho minha proposta de voto no aspecto. Inclusive, esse foi o posicionamento da primeira instância. Mantenho minha proposta de voto, então, com a palavra, o doutor Marco Antônio. Muito bem. A respeito do aspecto da relação entre as reclamadas, não vejo mais o que acrescer, além do que já diz o doutor Rodrigo. Com relação à questão das horas extras, apenas um ponto chama atenção. O raciocínio deve ser estabelecido numa ordem, me parece, mais adequada. Não é a multiplicidade de contratos que atrai a unicidade de jornada, a soma daquilo pura e simplesmente. É a eventualidade de se reconhecer que não há 3 contratos, 2 contratos, que há um contrato só camuflado em vários. Mas a reclamante mesmo insiste nas suas falas todas em que há vários contratos. Partindo dessa premissa, se há vários contratos, há, então, a possibilidade de se dotarem essa relação, de se dotar dessa relação do cômputo conforme os vários contratos, já que vários salários também há. A falha eventual no registro não faz a coisa. A coisa é que deveria ensejar o registro correto da jornada. Não bastando, então, essa falha para conceder as horas extras. Então, neste caso, acompanho o juiz relator. Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo. Senhor presidente, eu gostei foi da vez do doutor Marcelo, ele tá bom.
Tudo bem, doutor Marcelo? Tempo que eu não te vi. Tudo ótimo. Um abraço, doutor Ricardo. Senhor presidente, eu registro o recebimento memorial por parte da Fundação Getúlio Vargas. Em que pese o brilhantismo, o tirocínio, o raciocínio bem exposto pelo doutor Marcelo, né? Eu, nesse caso, fico com o relator. De fato, tanto o desembargador Rodrigo quanto o desembargador Marco Antônio já expuseram as razões às quais eu adiro plenamente, de modo que eu peço vênia a sustentação, fico com o relator. Então, voto. Obrigado, doutor Ricardo. Então, fica a proclamar o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Marcelo, e muito obrigado, doutora Fernanda. Um bom dia para os senhores. Próximo. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Processo número 13 da pauta é o ROPS número 10.726/93/2019. Recorrente Fornac Limitada e recorrido Gilson Francisco Rafael. Está inscrito para sustentação oral o doutor Alisson Pereira, pela recorrente Fornac. 13. Muito bem. Eu sou o relator desse processo e estou indo diretamente à conclusão, estou conhecendo o recurso da reclamada. E, no mérito, estou dando-lhe provimento parcial apenas para declarar que as normas de direito material previstas na Lei 13.467 de 2017 são aplicáveis ao contrato de trabalho iniciado ou em curso na sua vigência, ou seja, a partir de 11/11/2017, evidentemente, respeitando-se a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e acabado ou o direito adquirido. É essa a minha proposta de voto, senhor presidente. Desculpa. É essa a minha proposta de voto. Com a palavra, o doutor Alisson, que vai falar pela recorrente Fornac. Com a palavra. Muito bom dia, excelência, doutor Rodrigo Ribeiro, na pessoa de quem cumprimento todos os demais membros desta ilustre turma do TRT da Terceira Região. Dada a proposta de voto apresentada, eu vou me ater, excelência, apenas ao outro ponto objeto do recurso, tendo em vista a proposta de provimento no que concerne à aplicação da legislação aos processos, tanto aqueles iniciados após o advento da conhecida reforma trabalhista, como também aqueles que foram constituídos anteriormente, mas que mantiveram o seu curso. Nesta linha, então, neste ponto que se requer é que sejam acompanhadas, que os demais ilustres desembargadores acompanhem a proposta de voto do eminente relator. No outro ponto objeto desse recurso, o que se discute a suspensão da exigibilidade que foi concedida em favor do reclamado no que concerne ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao qual ele foi condenado. Isso porque esse processo, não obstante ele tenha sido julgado improcedente, houve um acordo parcial realizado na parte inicial da tramitação deste processo, em que as partes firmaram uma composição onde a reclamada pagou ao reclamante a importância de cerca de R$ 5.900 a título de um dos pedidos por ele formulado. E, com isso, no nosso entender, houve no processo a aferição de créditos por parte do reclamante, ora recorrido, e esta hipótese, essa circunstância econômica da aferição de recursos em decorrência de um acordo, ao nosso entender, é uma circunstância que justifica a aplicação do que está preconizado no artigo 791, parágrafo 4º, que certamente é do conhecimento de vossas excelências, e que dispõe que, havendo o percebimento de créditos no próprio processo ou em outros, não se aplicaria aí a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Então, no nosso entender, a situação retratada pelo juiz de primeiro grau, ao suspender a exigibilidade, ela não se mostra mais adequada, tendo em vista o percebimento de créditos em decorrência de um acordo firmado entre as partes, um acordo parcial firmado entre as partes, no curso desse feito. E ao final do processo, sendo ele julgado improcedente e havendo a condenação do reclamante ao pagamento dos honorários,
haveria, portanto, a circunstância econômica preconizada pela lei a justificar a responsabilização do reclamante ao pagamento destas verbas sucumbenciais. Nesta linha de raciocínio, Excelência, é que se pede aí uma reanálise da questão de modo a aplicar, no nosso entender, a melhor expressão da lei, condenando o reclamante, ou melhor dizendo, afastando a suspensão da exigibilidade da condenação a ele imposta pelo juiz de primeira instância e atribuindo-lhe a responsabilidade quanto ao pagamento desta obrigação processual decorrente da sua improcedência, da improcedência do seu pleito. É o que se requer e desde já agradeço a atenção da acolhida. Obrigado, doutor Adson. Eu sou relator desse processo. Não obstante a brilhante sustentação oral, peço o vento para manter minha proposta de voto. Aqui o que aconteceu foi o seguinte: foi feito um acordo no curso do processo, foi feito um acordo parcial entre as partes. O reclamante, então, recebeu R$ 5.900 em 3 parcelas. Inclusive, já recebeu todas essas parcelas do acordo, foram já quitadas. Ou seja, sobre acordo judicial, a lei é clara. Sobre o acordo, não incide honorários advocatícios. Em caso de acordo judicial, não há honorários, não há, por quê? Não há sucumbência em acordo, há uma transação. Por outro lado, o que aconteceu? O processo seguiu. E aí, quando seguiu o processo, em relação aos outros pedidos, todos eles foram julgados improcedentes, ou seja, nesse momento que estamos agora, nesse momento processual, não tinha como mais aplicar a condição suspensiva de exigibilidade. Não, desculpa, tinha que se aplicar a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários. Por quê? O reclamante já tinha recebido todas as parcelas do acordo, não tem mais nenhum crédito para receber nesse processo, porque os pedidos que não foram abarcados no acordo judicial foram julgados improcedentes, ou seja, e ainda, o reclamante é beneficiado de justiça gratuita, ou seja, tudo aqui se aplicando aqui ao caso, tudo levando para aplicação ao caso da regra do parágrafo 4 do artigo 791-A da CLT, ou seja, não tem mais nada para receber, é beneficiário da justiça gratuita, solução, aplicação da suspensão de exigibilidade, o que foi já aplicado na primeira instância, eu entendo correto. Peço o vênio e mantenho minha proposta de voto. Com a palavra, o doutor Marco Antônio. Neste caso, em especial a respeito da questão dos honorários, chama atenção para a redação do artigo que não é casual, né? O valor dos honorários incide sobre créditos. Créditos é o que tenho a receber, aquilo de que sou credor, neste ou em outros processos, e não sobre valores recebidos já. O reclamante não tem créditos neste processo. Ele pode vir a ter em outros. Neste caso, já houve pagamento consumado. Portanto, o raciocínio do eminente relator é o que prevalece. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo. Senhor presidente, curiosamente hoje, 11/11/2020, hoje completam-se 3 anos da vigência da Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista. Essa lei foi sancionada pelo presidente da República dia 13 de julho de 2017 para viger 120 dias depois, que coincidiu com a data de dia 11/11/2017, um sábado. 12 domingo, e a partir do dia 13 de novembro de 2017, tudo. E essa turma aqui, para o bem ou para o mal, ela é louvada por uns e achincalhada por um tanto. Mas aqui nós não surpreendemos ninguém. Aqui é o texto da lei. É o texto da lei, como Vossa Excelência sustentou num voto recentemente aí do caso da MGF, do adicional de insalubridade. Naquele caso ali, é o texto da lei, sendo que Vossa Excelência deu o provimento para lhe assegurar o direito que está previsto no artigo 71 da CLT. Quer dizer, aqui, doutor, como bem dito pelo desembargador relator, em caso de transação, se diz que os honorários serão quitados assim ou assado, ou são devidos ou não são devidos, executa-se tal como está escrito no acordo. Mas se não se diz nada, é porque não tem honorário. E aí partiu-se para o julgamento. O julgamento é o que fala a Lei 13.467. Os senhores todos podem ter suas preferências e é bom que tenham.
podem falar bem ou mal, ou não falar nada da Nonatur, mas aqui é o império da lei. Nós estamos pelejando. E, felizmente, com a reiterada manifestação do Supremo no sentido de agasalhar o entendimento expresso no julgamento dessa nona turma. Aqui nós não surpreendemos ninguém, é o que está escrito na lei e vale. Fora disso, se quiser, muda a lei lá no Congresso Nacional. De modo que eu peço, Vênia, a sua sustentação oral, mas eu acompanho o relatório. Obrigado, doutor Ricardo Marcelo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Doutor Adson, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Próximo. Bom dia, excelência. O processo número 1 da pauta é o AP número 10.052.46/2020. Os agravantes são Gleidiele Rodrigues Vilela Brambila e Banco Bradesco S.A., agravados os mesmos. Estão inscritos para a sustentação oral os doutores Antonina Marques de Oliveira, pelo agravante Gleidiele, ou dos doutores Rafael Alves Roseli, ou doutor Alessandro Mastrogiovanni Faria, pelo também agravante Banco Bradesco. É o 1 da pauta. Doutora Antonina está presente? Doutor Rafael Alves Roseli ou doutor Alessandro Mastrogiovanni? Doutor Rodrigo, no meu painel não consta a presença dos advogados. Eu também não estou vendo, não. Então, o meu voto já está lançado no sistema, eu indago ao segundo votante, doutor Marco Antônio. Seu voto. Estou acompanhando o relator nesse caso. Com a palavra, o terceiro votante, doutor Ricardo Marcelo. Acompanha, relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto que foi lançado no sistema PJE do relator. Próximo. É o 15 da pauta, é o RO número 10.951.46/2020. Os recorrentes são Luiz Carlos Araújo Melo e Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. Está inscrito para a sustentação oral o doutor Paulo Coimbra, pelo recorrente Luiz Carlos, 15 da pauta. Doutor Paulo Coimbra está presente? Doutor Paulo Coimbra. Doutor Rodrigo, não consta do meu painel a presença do doutor Paulo Coimbra. Muito bem. Meu processo já está lançado, meu voto já está lançado no sistema PJE, já é de conhecimento de todos os componentes da turma, então eu indago ao segundo votante, doutor Marco Antônio, como seria o seu voto. Estou votando com o relator neste caso? Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo. Senhor presidente, eu peço vênia, mas no caso eu lancei a divergência porque eu manteria a sentença no termo em que foi proferida. Muito bem. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Vencido é o doutor Ricardo Marcelo, que mantinha a sentença. Não é isso? Porque a sentença deu a prescrição bienal e total. Estou afastando e julgando improcedente por outros motivos. O motivo é eminentemente de direito. Exatamente. Não há necessidade de voltar para a primeira instância. Próximo. Rodrigo, pelos meus registros, na sala de Vossa Excelência, de 8h40, não há outros advogados para sustentar. Então, vamos à próxima sala. É a de 8h50, de relatoria do Dr. Ricardo Marcelo Silva. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 15 da pauta, é o RO número 10.424.30/2020. Recorrente é Demar Aparecida Marta Guilherme, e recorrida TBI Segurança Ireli. Está inscrita para a sustentação oral a doutora Maria Dulce Crisóstomo de Souza, pela recorrida TBI Segurança. 15. Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo. Senhor presidente, registro que recebi o memorial da doutora Crisóstomo, que está inscrita pela empresa. O resultado que eu proponho é conhecer e negar. Com a palavra, doutora Maria Dulce Crisóstomo. Bom dia, na verdade eu queria só escutar o voto mesmo. Então, com a palavra, eu sou o segundo votante nesse processo, acompanho o voto do ministro relator. Doutor Marco Antônio, com a palavra. De maneira igual, tive a oportunidade de ver o memorial da recorrida e, neste caso, acompanho também o relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutora Maria Dulce Crisóstomo. Próximo. Eu que agradeço. Bom dia. É o processo número 18 da pauta, é o RO número 10.460.84/2020.
Recorrente São Maurício Eduardo Costa e Tabocas Participação em Empreendimentos S.A. Recorridos os mesmos. Para a sustentação oral, os doutores Sérgio Fernando Pereira de Filho Tavares, pelo recorrente Maurício, e doutor Fernando Medeiros, pelo também recorrente Tabocas Participações. 18. Palavra, doutor Ricardo Marcelo. Senhor presidente, eu voto no sentido de conhecer a grande dos recursos. Presidente? Doutor Ricardo, acho que agora normalizou. Eu voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar que a gratificação anual por tempo de serviço seja apurada a partir de janeiro de 2015, mantidos os demais parâmetros fixados na origem, conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, negar provimento ao recurso da reclamada, mas eu proponho ainda manter o valor da condenação. Eu voto, senhor. Muito obrigado, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor Sérgio Fernando, para falar pelo recorrente, que é o reclamante nesse processo, o senhor Maurício. Com a palavra, doutor Sérgio Fernando. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa grande turma, né, pessoa de quem cumprimento todos que participam dessa sessão telepresencial, eu vou, diante do voto do eminente relator, então me ater à questão do cargo de confiança e das horas extras, e um tópico apenas também de adicional de transferência. O primeiro tópico do recurso do reclamante é a questão do cargo de confiança. O reclamante foi contratado e efetivamente exerceu o cargo de confiança por boa parte do seu contrato. Ocorre que a partir da contratação de um superintendente de nome João Bosco, ele foi designado a uma obra lá no Piauí e lá ele deixou de exercer esse cargo de confiança e passou a cumprir jornada. Data máxima vênia, o voto eminente relator, nós temos uma robusta prova documental que fala, além da troca de mensagens entre reclamante e seu superior hierárquico e outras pessoas da reclamada, que comprovam que efetivamente ele não tinha poderes de gestão, nós temos um contrato de trabalho firmado com o reclamante, quando da sua, entre aspas, recontratação, porque houve uma dispensa e uma recontratação que, na verdade, não houve interregno, houve uma fraude, inclusive já foi reconhecida a sentença de primeira instância, inclusive ele vai receber pelo período laborado sem registro na carteira, mas, curiosamente, quando dessa recontratação, já constou no seu contrato de trabalho a função de gerente, que era a mesma anterior do primeiro contrato, e a fixação de jornada a ser cumprida. O contrato que está às folhas 18 do PDF traz de forma muito clara. A jornada de trabalho do empregado vai ser de 8 às 12, de 13 às 18, de segunda a quinta, e até às 17 horas às sextas, fazendo um total de 44 horas. Ou seja, a prova documental, no nosso entendimento, socorre a pretensão do autor de que efetivamente ele não cumpria cargo de confiança a partir da contratação do superintendente João Bosco. E aí nós passamos a prova oral que foi produzida. Primeiro, o próprio preposto declarou que antes da admissão do senhor João Bosco, o reclamante se reportava aos superintendentes operacionais Antônio e Alisson. E quando o senhor João Bosco foi admitido, ele já não mais se reportou a esses superintendentes. E disse claramente que o senhor João Bosco passou a desempenhar as atividades do reclamante. E aí nós passamos a prova testemunhal. A testemunha do reclamante foi taxativa em dizer que o reclamante atuava como engenheiro e não podia admitir e dispensar e nem tampouco penalizar empregados sem o aval do senhor João Bosco. E aí as testemunhas da reclamada confirmaram isso. A primeira testemunha da reclamada disse que o Biziac, que era o engenheiro-chefe da obra, dava ordens para o autor e que todas as admissões e demissões solicitadas pelo autor tinham que ser autorizadas pelo Biziac, ou seja, a testemunha da própria reclamada. E aí a segunda testemunha da reclamada também veio e declarou que na obra o engenheiro residente Biziac era a autoridade. Que quando o João Bosco foi admitido, houve uma reestruturação organizacional e que foram contratados mais gerentes de segurança, ou seja, pessoas
para desempenhar a mesma função do reclamante, todas elas subordinadas ao senhor João Bosco. Então, data máxima vênia, nós entendemos que tanto a prova oral, inclusive o contrato firmado com o autor, quanto a prova testemunhal, corroboram efetivamente que o autor não exercia cargo de confiança. E aí nós passamos à questão da análise das horas extras, onde eu já trouxe na peça recursal que o reclamante conseguiu provar a jornada alegada na inicial. E aí eu vou, novamente, diretamente, ultrapassada a questão da confissão, porque a empresa deveria ter controle de jornada do reclamante, a prova efetivamente produzida no processo com relação à jornada do autor. A testemunha do reclamante declarou que eles chegavam e saíam juntos, chegavam juntos por volta de 6h05 às 6h10 da manhã, e que iam embora também juntos por volta das 18h, 19 horas, e ainda trabalhavam 2 sábados por mês. E aí também a prova oral, o depoimento da testemunha da reclamada, que declarou que chegava na obra às 6, 6h15 e ia embora por volta das 18h, 19 horas. Que quando chegava, o reclamante já estava no local e que o reclamante também trabalhava até às 18h, 19 horas. Ou seja, tanto a testemunha do reclamante quanto a testemunha da reclamada corroboraram a jornada alegada na inicial. Sem contar ainda os inúmeros e-mails enviados, muito além dessa jornada ainda, conforme corroborado também alegado na petição inicial. Então, por esses motivos, nós entendemos, repito, data máxima vênia ao voto do desembargador relator, que está comprovado nos autos que o autor não exercia cargo de confiança, bem como está comprovada a jornada que ele trabalhava. O último ponto, como eu disse, é a questão da adicional transferência. O juiz Alcoa entendeu que não é devido à adicional transferência no período em que o reclamante trabalhou lá no Piauí, uma vez que não houve mudança de domicílio. Só que o depoimento do preposto é taxativo. Ele diz que, quando o autor foi transferido para o Piauí, o imóvel locado para a sua residência tinha condições básicas de permanência. Isso porque se discutiu a falta de condições mínimas nessa residência do reclamante lá no Piauí. E que, inclusive, a sentença foi procedente nesse sentido também. E aí o preposto declara que as fotos de florestais, citadas no depoimento dele, se referem ao local onde o reclamante morava no Piauí, ou seja, o próprio preposto declara que o reclamante efetivamente morou no Piauí. Então, por esse motivo, também nós entendemos, data vênia, que deve ser reformada a sentença nas questões, além das horas extras, do adicional de transferência. São esses os nossos argumentos, senhor presidente. Obrigado, doutor Sérgio Fernando. Com a palavra, doutor Bruno Trindade Medeiros. Bruno Trindade Medeiros. Seu microfone, doutor Bruno. Assim, prezado desembargador, presidente, cumprimento-lhe, cumprimento também a figura dos demais. É importante ressaltar quanto ao cargo de confiança, que foi demonstrado e é incontroverso no processo, não sendo, inclusive, impugnado pelo reclamante, que havia um superintendente anteriormente e que o gerente era subordinado a ele, que era o superintendente de suprimentos. Esse fato é incontroverso. Ele respondia de acordo com a gestão, mas quem tinha o poder de, na cadeia de segurança do trabalho, penalizar, demitir, contratar nessa cadeia, era o reclamante. Então, não há que se falar em perda de cargo de confiança. É importante destacar também que o salário dele era cerca de 60% superior aos demais comuns. Então, ele tinha esse proveito econômico. Não foi, o próprio e-mail apresentado pelo reclamante demonstra que ele representava a empresa perante os clientes. Ele tratava diretamente a concessionária no qual fechamos o contrato, ele representava a empresa perante a vigilância sanitária do estado do Piauí e do município. Então, ele tinha esse cargo de representação, gestão e de mando, auferindo uma renda 60% maior que os demais de mesmo nível. Com relação ao adicional de transferência,
ficou demonstrado, e é pacífico nessa nona turma, que o reclamante ficava em alojamento. Então, não houve o caráter de mudança de domicílio, ele retornava o seu domicílio em Belo Horizonte, ficando 10 dias por mês, e quando estava no estado de Piauí, ficava em um alojamento, com demais colaboradores, com todas as despesas pagas pela empresa. E em relação à gratificação, eu quero destacar que ela foi interrompida em maio de 2015, e que o juizamento da ação se deu em julho de 2020, ocorrendo assim a prescrição quinquenal, né? Por isso eu peço vênia aí do eminente desembargador nesse ponto, para discordar da manutenção da gratificação. E mais que seja mantida a sentença nos seus exatos termos. Muito obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo, relator desse processo. Senhor presidente, como é a praxe aqui nessa turma, a gente ouve as sustentações orais com empenho e atiladamente para evitar, eventualmente, cometer injustiça. Mas não me comovo com nenhuma delas. Esse é um caso clássico de incidência do artigo 62 do CLT. O reclamante não se trata de um pedreiro ou de um servente de pedreiro. Ele era o engenheiro-chefe da área de segurança do trabalho. E para você ter uma ideia, o último salário dele foi quase R$19 mil. Eu transcrevo aqui no voto o contexto probatório para chegar à exata conclusão que chegou o juiz de primeira instância. Que ele era um caso clássico de ocupante de cargo de confiança, não batia cartão, podia demitir, ele que fixava quem podia entrar na obra, quem não podia entrar na obra, especialmente com questões de convite, e não mudou em nada, na análise que fiz da prova, a relação dele entre o primeiro e o segundo contrato. Eu estou mantendo a sentença nos exatos termos em que foi proferido com relação ao adicional de transferência, e de fato ele morou no Piauí, na cidade de Queimada Nova, mas ele foi acompanhar a obra, ele passava 10 dias aqui em Minas Gerais, de onde nunca se mudou. Então, de modo que eu não vejo a situação prática trazida nos autos na forma do 469 da CLT, ou até mesmo da OJ 103 da SDI 1 do TST. De modo que eu peço ver na sustentação ou manter o voto que trouxe à sessão. Obrigado, doutor Ricardo Marcelo. Eu sou o segundo votante nesse processo e peço vênia às duas brilhantes sustentações orais, mas acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Marco Antônio. A despeito da dupla manifestação dos advogados, também com brilhantismo de costume, acompanho o relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Sérgio Fernando, e muito obrigado, doutor Bruno Trindade Medeiros. E um bom dia para suas excelências. Próximo. É o processo número 3 da pauta, é o RO número 33277/2015. André Luiz Vasconcelos e recolhido em mineração turmalina limitada. Está inscrita pela sustentação oral doutora Ludmila de Lourdes Oliveira, pela recorrida mineração turmalina. 3. Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo. Conheço e nego. Com a palavra, doutora Ludmila. Sem mais, excelência. Eu sou o segundo votante, acompanho o voto de sua excelência, o relator, doutor Marco Antônio. Bom, relator. Proclamar o resultado nos termos do voto do eminente relator, doutor Ludmila. Muito obrigado e um bom dia para a senhora. Próximo. Bom dia. Processo número 30 da pauta, é o RO número 11.288/10/2019. Os recorrentes são Carlos Giovanni Correia, Maria de Fátima da Silva Correia e Telemon Engenharia de Comunicações S.A. Recorridos os mesmos. Está inscrito pela sustentação oral o Dr. Bruno Morgato Sgobi, pela recorrente Telemon. 30. Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo. Senhor presidente, conheço a exceção no recurso da empresa do tópico que versa sobre a inocorrência do acidente de trabalho por ausência de interesse.
No mérito, senhor presidente, eu proponho negar provimento ao recurso interposto pelos reclamantes e dar provimento parcial ao recurso da reclamada para condenar os autores do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos procuradores da reclamada, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa. E, nesse caso, eu estou me valendo do previsto caput do 791A da CLT, de acordo com a redação que já falei mais cedo, 13.467 de 2017. Devendo, no entanto, ser observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no parágrafo 4 do mesmo artigo 791A da CLT. É o voto. Esse é um processo... Obrigado, doutor Ricardo Marcelo. Com a palavra, doutor Bruno Morgatti Gobi. Senhor presidente, o senhor e o doutor Marcos já viram esse processo. É um processo que deixa a gente... Então, o processo desse é um processo penoso, triste, mas, infelizmente, é o desfecho. A questão aí é muito complicada, né? Mas uma parte apenas, doutor Rodrigo. E não mais... E vou dizer mais, viu, doutor Rodrigo? A mim tocou especialmente pela origem do processo. Né? Na minha região, fui juiz durante muitos anos em Caxambu, né? Diga ao doutor Marcelo e ao doutor Rodrigo, que é especialmente tocado, viu? Esses acidentes de automóveis são uma tragédia. Terrível. Eu conheço bem aquela estrada, viu, doutor Rodrigo? E entendi muito bem o que se passou. Essa é uma tragédia, né, brasileira que nós temos. Mata muito mais do que Covid. Exato. Então, passei muitas e muitas. Doutor Rodrigo, passei muitíssimas vezes. É praticamente uma Covid por ano aí. Passei. Essa morte no trânsito, por exemplo. Me tocou lembrar que passei lá, né, diversas vezes. Perdão. Ok. Com a palavra, doutor Bruno, então. Excelências, bom dia. Diante dos termos do voto do relator, eu dispenso o uso da palavra. Eu sou o segundo votante nesse processo e acompanho o voto de Sua Excelência, o relator, doutor Marco Antônio. Vejo que a decisão foi a mais adequada e acompanho o relator. É triste, mas é a realidade. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. É o processo número 32. Doutor Bruno, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Próximo. É o 32, é o RO número 11.472/31/2017. Recorrente Magnesita Refratários S.A. e o recorrido é Francisco Roberto Rezende. Está inscrito para a sustentação oral o Dr. Marcos Wilson de Almeida, pela recorrente Magnesita. 32. Com a palavra, doutor Ricardo Marcelo, relator desse processo. Senhor presidente, eu, acolhendo o requerimento de ID 0D73-1F2, eu chamo feito a ordem declarando a nulidade dos atos processuais praticados a partir da certidão de ID CA 68DF2, que equivocadamente certificou o trânsito julgado nessa instância recursal. Fazendo isso, ato contínuo, eu passo ao conhecimento do embate da declaração oposta pela reclamada e, no mérito, senhor presidente, eu proponho, diante da omissão presente no ARES, dar-lhes provimento para, conferindo efeito modificativo ao julgado de ID 47C8F3A, conhecendo o recurso ordinário por ela interposto. No mérito, senhor presidente, eu proponho dar-lhe provimento parcial para 1. Afastar a condenação relacionada à integração à remuneração do reclamando do valor correspondente ao auxílio alimentação e ao pagamento dos reflexos em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias, contexto, 13º e de todas em FGTS mais 40%. 2. Excluir da condenação o pagamento das horas de initício e o tempo de transbordo, fixado nos itens D e E do dispositivo sentencial, acrescidos os reflexos correlatos. 3. Remeter para a fase de liquidação a definição dos critérios para atualização monetária do débito, em razão das decisões do Supremo na ADC 58, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Com isso, senhor presidente, eu proponho reduzir o valor da condenação para R$25 mil e das custas para R$500, ficando a reclamante ciente de que, caso queira repetir o indébito, poderá fazê-lo diretamente na vara de origem mediante singela petição ao juiz. É o voto. Muito obrigado, doutor Ricardo Marcelo. Com a palavra, doutor Marcos Wilson de Almeida. Primeiramente, bom dia a todos da turma, Lúcio procurador e colegas aqui presentes. O voto atende à empresa, caso não haja divergência, terei apenas a afirmação.
Muito bem, doutor Marcos Wilson. Eu sou o relator desse processo e acompanho o voto do eminente relator. Desculpe, eu sou o segundo votante nesse processo e acompanho o voto do eminente relator. Doutor Marco Antônio, como vota? Da mesma forma, acompanho o relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator, doutor Marcos Wilson. Bom dia e obrigado e um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado a todos, bom trabalho. É o processo número 7 da pauta, é o AP número 1875-95-2011. Os agravantes são Adelaide Bernardes Fleury de Carvalho e Marcelo Fleury de Carvalho. Agravados, o SINDEAC, Limpel, Limpadora Padrostac Limitada MS, Zilda Terezinha Blanco Menegassi e Maria Cristina Versiani Costa. Estão inscritos para a sustentação oral os doutores Rafael Chaves Bezerra, pelos agravantes Marcelo Fleury e Adelaide Bernardes, e doutor Antônio Fernando Guimarães, pelo agravado SINDEAC, 7 da pauta. Muito bem. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, determino que a Secretaria da Turma proceda ao recadastramento processual dos executados Limpel, Limpadora Padrostac Limitada, microempresa, Zilda Terezinha Blanc Menegassi, Maria Cristina Versiani e Costa, ora também agravado, e logo em seguida, conhecendo o agravo petição interposto o Marcelo Fleury de Carvalho e a Adelaide Bernardes Fleury de Carvalho, no mérito eu proponho dar provimento para determinar a exclusão dos ex-sócios Marcelo Fleury de Carvalho e Adelaide Bernardes Fleury de Carvalho do polo passivo de execução, custas de 44,26 pela executada. Muito bem, doutor Ricardo Marcelo. Com a palavra, doutor Rafael, pelos agravantes. Microfone, doutor. Bom dia, membros dessa igreja turma, qual é o nome do senhor presidente. O voto do senhor juiz Ricardo Marcelo atende aos anseios dos agravantes, pelo que dispenso a palavra. Muito obrigado. Ok. Com a palavra, doutor Antônio Fernando Guimarães, pelo agravado Sindicato dos Empregados. Senhor presidente, senhores relatores, demais votantes, servidores, representantes do Ministério Público, senhores advogados. Senhor presidente, a questão que se põe nos autos é incontrovérsia. Os dois agravantes deixaram a sociedade. O Marcelo em 2005, não tem dúvida nenhuma disso. A pergunta que se faz é como, porque ele se tornou procurador da empresa em 2017 no Banco do Brasil. Esta empresa tem sócios, mas os sócios não administram. Isso é o modo mais fácil que se tem e a única maneira que se encontra de transformar os sócios ocultos em administradores. Como? Pega-se ao sócio, toma-se do sócio as procurações por instrumento público, eles se tornam os responsáveis pela parte financeira da empresa. E aí está tudo resolvido. Eu tenho sócio aparente, e se pegarmos a CSB, vamos ver que no Banco do Brasil, se o sócio se retirou em 2015, como ele passa a representar a empresa em 28 de julho de 2014 no Banco do Brasil. Em 2017, também no Banco do Brasil. Representar como? Com procuração a que título? A questão que se põe é a despersonalização só pode se dar em relação aos sócios às claras, ou também eu posso constatar que os sócios ocultos podem responder pela execução. É comum, e todos nós sabemos disso, que deputados não podem ter rádio, não podem ter televisão, e muitos têm. E tem como? Coloca-se em nome de terceiro e procuração com poderes para administrar a empresa para ele. A hipótese dessa empresa é essa. A empresa está no mercado, movimenta a conta nos bancos do Brasil, mas não pelos seus sócios.
Mas para o ex-sócio, a empresa é familiar, para o ex-sócio que saiu em 2005, e se dissesse, mas está lá porque estava em 2005, não. Saiu em 2005. Em 2017, ele abre conta no Banco do Brasil em nome da empresa. Se isso não for sócio oculto, eu já não sei mais o que é. Eu peço as máximas vezes ao administrador e peço que se negue provimento agrário. Justiça. Obrigado, doutor Antônio Fernando Guimarães. Com a palavra, o relator para seus esclarecimentos. Senhor presidente, a leitura que fiz da prova dos autos aqui, e o voto até, a questão aparentemente singela, o voto até longo para exatamente escoimar toda a controvérsia, mas eu estou entendendo aqui que o fato de os agravantes constarem como representantes da executada em suas contas bancárias não autoriza, a meu ver, a conclusão de que permanece como sócio da empresa, de forma oculta. Pois na compreensão que eu tenho da prova aqui, não restou demonstrado que eles tivessem realizado negócio jurídico com a finalidade não identificada, de não ser identificada a executada nas transações bancárias. Entendeu? A leitura que fiz da prova é essa a conclusão que chego. Eu transcrevo os fundamentos, de fato eu pesquisa CCS e tudo, mas aqui é só indício. Não tem uma prova que me leve ao convencimento contrário. Então eu peço ver na sustentação, doutor Fernando, mas eu mantenho meu voto. Obrigado, doutor Ricardo Marcelo. Eu sou o segundo votante nesse processo e peço vênia também a brilhante sustentação oral, doutor Antônio Fernando Guimarães, mas acompanho o voto de sua excelência, o relator, doutor Marco Antônio. Com a palavra. Muito bem, neste caso eu gostaria de fazer um pequeno acréscimo, que realmente a atribuição de procurações a sócios ocultos é um estratagema há muito conhecido por nós todos, mas nós não podemos demonizar o Instituto da Conferência de Procurações. Há que se ter, ao lado disso, a demonstração de algum tipo de fluxo patrimonial que demonstre o uso daquela procuração em benefício do sócio oculto, e não simplesmente o fato de haver a procuração torna aquela pessoa instantaneamente o sócio oculto, ainda que haja algum tipo de relação familiar ou mesmo uma antiga presença no quadro societário. Por isso mesmo acompanho o relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Antônio Fernando Guimarães, e muito obrigado, doutor Rafael Chaves, e um bom dia para os senhores. Bom dia para os senhores também, um bom trabalho. Bom dia para os senhores, com licença. Próximo. Rodrigo, pelos meus registros, na sala do doutor Ricardo Marcelo Silva, não há outros advogados para sustentar. Próxima sala. É a de 8 horas, é de 9 horas, de relatoria do doutor Marco Antônio Ribeiro Muniz Rodrigues. Inicia-se pelo processo número 20 da pauta. É o AP número 10.880-13/2018. Os agravantes são Eduardo Rodrigues Vidal e PH Transportes e Construções Limitada, agravados os mesmos. Está inscrito para a sustentação oral o Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, pelo agravante PH Transportes. É o 20. Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, está presente? Ele não consta no meu painel. Ok. Então, o processo, o voto do doutor Marco Antônio, o relator desse processo, já se encontra lançado no sistema, já é de conhecimento de todos os integrantes da turma. Então, eu indago ao doutor Ricardo Marcelo, segundo votante, como voto. Relator. Eu sou o terceiro votante e também acompanho o voto do eminente relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. É o processo número 15 da pauta, é o ROPS número 10.583/78/2020. Recorrente é Keila Pereira de Souza e recorrida Mega Store Celulares Limitada, EPP. Está inscrita para a sustentação oral a doutora Tânia Aparecida dos Santos, pela recorrente Keila Pereira. 15. Com a palavra, o eminente relator, doutor Marco Antônio. Indo diretamente à conclusão, estou conhecendo do recurso ordinário e, quanto ao mérito, negando-lhe provimento. Com a palavra, a doutora Tânia Aparecida dos Santos, para falar pela recorrente Keila. Microfone, doutora Tânia. Habilitar o microfone.
Eu vou habilitar por aqui, doutor. Ok. Bom dia. Excelências, bom dia a todos os componentes da nona turma e todos os presentes nessa sala. Nós pedimos aí inicialmente, e discordamos aí do voto do relator, vamos salientar alguns pontos aqui para que tenhamos o voto dos demais membros para a reforma da decisão. A reclamante, ora recorrente, Keila, ela foi admitida pela mega histórica recorrida em 2/7/2018. Encontrava-se grávida e em 10/11/2018 ela foi demitida grávida, sob o pretexto de que eles lhe pagariam as verbas, porque encerrou a loja onde a recorrente trabalhava aqui em Poços de Caldas. E, sob esse pretexto, ela, inclusive, foi entregue um convite para trabalhar na matriz de Pouso Alegre. Ela já falou que não tinha condições de trabalhar, porque ela estava em estado avançado de gravidez, mas disseram a ela, a preposta naquela ocasião, que isso era apenas para controle da empresa, que eles lhe pagariam todas as verbas de estabilidade gravídica. E não lhe pagaram nada. Então, a Keila, obviamente, entrou com a reclamação trabalhista. Na audiência, dia 27 de fevereiro de 2019, ele estava, inclusive, com recém-nascido nos braços na audiência. E entrou com essa reclamação trabalhista, já era ciência inequívoca da recorrida, que ela não trabalharia em Pouso Alegre, porque a criança tinha nascido há pouco tempo e a família dela era toda daqui. E ela já havia quebra de fidúcia, ela sabia que a empresa, não confiava na empresa, ela nunca trabalhou em Pouso Alegre, ela já tinha deixado isso claro. E, por conveniência da empresa, a empresa a readmitiu, com data de 11/11. Como não existia mais essa filial em Poços de Caldas, readmitiu-a como se ela trabalhasse na matriz de Pouso Alegre. O que acontece? Foi feito acordo, eles a indenizaram do dia 11/11/2018 a 4 de fevereiro de 2019, data do nascimento da criança, e pagariam para ela os salários, né, que era mais conveniente para a empresa, a título de salário maternidade, porque havia sido negado a mesma pelo INSS por conta dessa despedida arbitrária, para que ela não recebesse as verbas devidas. Inclusive, pode ser verificado no CNIS, no ID 93B5AC1, e foi requerido o auxílio maternidade e indeferido pelo INSS por conta dessa despedida arbitrária da história recorrida. E o que acontece? Foi ali estabelecido, inclusive que foi por conta da estabilidade, logicamente ela foi readmitida para pagamento de salário maternidade, aí ela começou a receber dia 5 de fevereiro, iria até 5 de junho. Em todas as ocasiões, judicialmente ou extrajudicialmente, tanto que ela entrou com a reclamação trabalhista, a reclamante sempre deixou claro que não tinha possibilidade de trabalhar em Pouso Alegre. E ela era apenas para readmissão e encerraria o contrato. Era conhecimento da recorrida. Mas o que acontece? Eles encaminharam e-mails, não atenderam de forma alguma o que prevê a lei, né? Tem que conter os requisitos objetivos e subjetivos para caracterizar o abandono de emprego. Em todas as oportunidades, tanto essa advogada quanto a própria Keila, porque isso já havia sido dito ali na audiência, inclusive quando eles a mandaram embora arbitrariamente, que ela não tinha condições de trabalhar em Pouso Alegre, nunca tinha trabalhado ali, então não há que se falar em abandono de emprego, porque ela nunca trabalhou na matriz de Pouso Alegre, jamais, ela nem sabe onde fica o endereço. Então, eles lhe mandaram pelo WhatsApp essa convocação, ela inclusive respondeu, como essa advogada, falou assim, olha, não foi em nenhum momento, vocês sabem que ela não tornaria um emprego, foi conveniência de vocês, então, que se deu o desligamento. Inclusive, as verbas que estamos pleiteando aí por conta da dispensa imotivada, porque eles fizeram isso para não lhe pagar verbas, poucas verbas,
poucos os Doutora valores. Antônia, com licença, o prazo regimental de 5 minutos da senhora para a sustentação oral se esgotou. Tudo bem, Excelência, eu agradeço. Peço que os demais membros entendam e votem de acordo. A Celeuma está aí realmente não provaram a dispensa, que houve abandono de emprego, e reitero os demais pedidos e agradeço. Muito obrigado, doutora Tânia. Com a palavra para seu esclarecimento, doutor Marco Antônio. Com todo respeito à ilustre patrona da reclamante, aqui existe verdadeiramente o abandono de emprego. Primeiro, é fato incontroverso que, ao se ajuizar a ação, já se conhecia o fim daquele estabelecimento em Pouso Alegre. As partes chegaram em juízo, e não fora dele, e na frente do magistrado convencionaram a restauração do contrato de trabalho. Ponto. Ninguém disse, em momento nenhum, que não é só pro forma para depois pagar-se verba rescisória. Não. Convencionou-se a restauração do contrato de trabalho. Se a reclamante, e não foi por conveniência da empresa, foi por conveniência das duas partes, assim é o acordo. E se a intenção da reclamante era pura e simplesmente que se pagassem as verbas rescisórias depois, houve no mínimo reserva mental. Ao saber que já não existia mais o estabelecimento de Pouso Alegre, por óbvio, seria para retornar no estabelecimento existente, aquele, né, na outra cidade. No caso, há no mínimo, reserva mental quanto àquela disposição. Agora, valendo o que está no acordo, competia a reclamante, ao término de sua licença, sim, retornar ao trabalho. O raciocínio de que não abandonei porque nunca trabalhei num outro estabelecimento é um sofisma arrematado. Como se a pessoa abandonasse o lugar e não o contrato. Neste caso, dizer, não, eu nunca abandonei porque eu nunca fui lá. Ora, pois, convenhamos, doutores, não tem sustentação. E há demonstrações de que a reclamante foi instada, olha, compareça ao local em que está a você destinada. Neste caso, não compareceu e incorreu, sim, na falta grave da empregada. Daí que mantenho a sentença para reconhecer a justa causa. E vou dizer mais, neste caso, pontuo um tiquinho ainda. Doutores, isso beira a má-fé. Mantenho, portanto, o meu voto. Muito obrigado, doutor. Doutor Marco Antônio, com a palavra, doutor Ricardo Marcelo, segundo votante nesse processo. Em que pese a sustentação da doutora Tânia, o relator, em poucas palavras, porque se trata de uma demanda que tramita pelo judicialista, ele foi muito agudo, ele transpôs a realidade dos autos com poucas palavras, mas de uma clareza mediana. De modo, doutora Tânia, que peço sustentação, eu acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Ricardo Marcelo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutora Tânia, e um bom dia para a senhora. Próximo. Já todo. Doutor Rodrigo, pelos meus registros, não tem outros advogados para sustentar. Nada. Terminamos, então? A última sala? Sim, terminamos a última sala. Doutor Rodrigo, eu estou verificando aqui no painel que está presente a doutora Antonina Marques Oliveira. O processo dela foi julgado, da sala de Vossa Excelência, é o número 1 da pauta, e ela não estava presente no momento do pregão. Doutora Antonina. Alô, doutora Antonina Marques Oliveira. Isso, mas como pode beber? Não tem documento. Não estava presente, né? Nós apregoamos no momento do pregão, não estava presente, é isso? Não estava presente, sim. Inclusive, nós até começamos com 5 minutos de atraso, então... Não mais até, né? Sim. Até uns 5 ou 10 minutos de atraso. Mas se ela entrar em contato com a secretaria, talvez ela queira o resultado do processo. Talvez seja isso. Então, é isso. Mais alguma coisa? E as pendências? Temos alguma questão para resolver das pendências dos julgamentos? Não, hoje da minha parte não, doutor. A secretaria tem condições de lançar o resultado. Tem condições, então, de fazer? Sim. Então, tá ok. Então, eu agradeço a participação de todos, cumprimento mais uma vez o doutor Ricardo Marcelo, o doutor Marco Antônio, que nos honra também com a participação na nona turma, cumprimento
advogados ainda presentes. Cumprimento também o doutor Denis Borges Santana, o procurador do trabalho que nos acompanhou nessa sessão. Cumprimento ainda também o doutor Vitor, secretário da 9ª turma, o seu assessor, doutor João Batista, o servidor Pablo Prates Fernandes, que também nos acompanha pela informática, e o pessoal da TV TRT, da Secretaria de Comunicações, que também faz a transmissão desta sessão. E agradeço a todos e desejo a todos um bom dia. E declaro encerrada a sessão. Então, obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Até a próxima. Doutor Marco Antônio, um abraço a todos. Bom dia, doutor Edith. Um abraço. Um abraço a todos. Até mais, Ricardo. Obrigado, doutor Ricardo.